Então, nessa ação penal 504-65-1294, depoimento do senhor Igor Ramos Pontes. Senhor Igor, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor Igor, apenas por força de lei, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo, certo? Certo. Dito isso, senhor Igor, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público, que vai formular algumas perguntas ao senhor. Bom dia, senhor Igor. Bom dia. O senhor trabalha na empresa OS? Trabalho na OS Empreendimentos. Qual que é a sua função lá? Eu sou gerente regional de contratos. Há quanto tempo que o senhor tem essa função? Eu tenho desde julho de 2013. E o senhor é engenheiro ou não? Sou engenheiro civil. Ok. Essa função, o senhor pode explicar qual que é o que exatamente que o senhor faz? Sim, claro. Essa função é uma função técnica que é referente ao acompanhamento das construções dos empreendimentos imobiliários da OS Empreendimentos. Então, acompanhamento de planejamento, acompanhamento físico da obra, em toda a parte técnica. E aliado à construção dos empreendimentos, tem também a parte de assistência técnica aos empreendimentos já concluídos. Ou seja, os clientes que de repente têm algum tipo de problema na unidade acionam a empresa e o setor de assistência técnica é direcionado para resolver essas patologias. Então são basicamente essas duas áreas. Vendas o senhor não participa? Não participo de vendas. O senhor conhece, trabalhou nessa obra do condomínio Solares, anteriormente residencial Mar Cantábrico, no Guarujá? Não trabalhei na construção do prédio. Eu fui contratado pela empresa em Salvador, então eu atuava numa função parecida em Salvador até por um ano e pouco, né? Eu fui contratado na empresa em 2012, em abril, e fiquei em Salvador até junho. Em julho eu vim para cá, para São Paulo. Nessa ocasião, o empreendimento Solares já tinha sido concluído, a obra já estava feita. Então, a minha relação com esse condomínio é puramente de assistência técnica, com a equipe de assistência técnica. Tá. Mas o senhor teve alguma participação relacionada ao triplex 164A do condomínio Solares? Sim, tive sim. Pode explicar? Pode detalhar o que foi que o senhor fez lá? Claro. Posso sim. Na verdade, o que foi solicitado para mim, enquanto técnico, né, da assistência técnica na empresa, foi no primeiro momento, em final de janeiro de 2014. Eu ainda não morava em São Paulo, estava no processo ainda de morar em Salvador e vir para São Paulo, passava a semana, e aos finais de semana eu ia para Salvador. Então, em determinada situação, me foi solicitado que permanecesse em São Paulo, para dar uma melhorada no apartamento, porque teria uma visita na unidade. Então daí começou essa relação minha com o triplex 64 do edifício Solares. Então nesse final de semana eu fiquei com a equipe de assistência técnica para fazer algumas melhorias na unidade, retoques de pintura, limpeza, porque dentro em breve teria uma visita que aconteceria naquela unidade, coordenada pelo presidente do grupo da OAS. Então começou daí. A partir daí, não sei se você quer que eu entre em todas as sequências ou você quer ir direcionando as perguntas. Eu vou pedir para o senhor detalhar melhor essa primeira parte. Quem que pediu para o senhor fazer essas melhorias? Quem me pediu foi o meu diretor, na época, que ainda é o mesmo, o Roberto Moreira. Foi ele que solicitou que eu permanecesse para dar uma melhorada no apartamento. E o que foi feito no apartamento exatamente assim, um pouco mais de detalhe? O apartamento estava fechado, né, há muito tempo, desde concluída a obra, então estava muito sujo, beira de praia, maresia, enfim, e também retoques de pintura foram necessários serem feitos. Então, basicamente, foi limpeza e pintura na unidade. O senhor sabe quem que faria essa visita, que foi dito? Sim, foi dito para mim que a visita seria feita pelo presidente, coordenada e visita do presidente do grupo, e que muito provavelmente iria o ex-presidente Lula também com ele nessa visita. O senhor participou dessa visita ou não? Participei, foi solicitado que eu estivesse presente. Senhor, que dia que foi isso aí, o senhor se lembra?
Olha, a visita foi, eu não vou saber o dia exato, mas foi, vamos lá, uma terça-feira, logo no início de fevereiro, porque foi quando eu estava próximo a mudar para São Paulo já na época. Então a gente ficou lá, a equipe fazendo essa limpeza no final de semana. Então acho que na terça-feira, na sequência, já teve essa visita pela manhã. Quem que estava presente nessa visita, senhor Igor? Por parte da OS Empreendimentos, estava eu, tinha um técnico nosso de manutenção, que também esteve no prédio, mas não estava na visita na unidade. Estava também o diretor da empresa, o Roberto Moreira. Na sequência, chegaram o Dr. Fábio, que era presidente do Grupo OS Empreendimentos na época, e também com ele o Dr. Léo Pinheiro, que era presidente do grupo. Isso representando, digamos, pessoas da OS Empreendimentos. Posteriormente chegou o ex-presidente Lula, acompanhado da esposa, Dona Marisa. O senhor ficou presente o tempo inteiro, ouviu a conversa, participou da conversa? Não, eu estive presente no apartamento com o objetivo de responder qualquer questão técnica, caso fosse feito algum questionamento de ordem construtiva, alguma coisa do tipo. Mas não estava próximo, então não cheguei a acompanhar a conversa. Foi feito algum questionamento? Não foi. Na verdade, eles olharam o apartamento, se tiveram um bom tempo na varanda, vendo a vista, mas tecnicamente não tiveram questionamentos. Nesse momento o senhor participou, ouviu se foi discutido alguma coisa relacionada a obras no imóvel, como por exemplo, escada, elevador privativo, alguma coisa nesse sentido, nesse momento? Não, nessa ocasião não teve nenhuma discussão de obra. Foi basicamente, pelo que dava para perceber, uma apresentação do imóvel. Estava se apresentando, mostrando, enfim, mas não se falou de obra. Nesse momento, senhor Igor, o apartamento era destinado ao ex-presidente Lula ou ele estava fazendo uma visita para ver se ele queria? O senhor sabe dizer? O que foi dito foi que ele estava fazendo uma visita para ver se ele iria ficar com a unidade. Era um potencial comprador, né, o termo que se foi usado. E aí, posteriormente a essa visita, o que ocorreu? O senhor teve mais atribuições relativas a essa mesma unidade? Posteriormente à visita, não sei ele precisar quanto tempo, mas um tempo depois, assim, um mês talvez, foi solicitado foi comentado, na verdade, que seria feita uma reforma nesse apartamento. E para isso seria contratada uma empresa, já que como o prédio estava pronto, não era uma execução de obra, né, da equipe técnica de engenharia, seria contratada uma empresa pela incorporação para executar essa reforma, e me foi solicitado, já que eu tenho uma equipe de assistência técnica que tem uma agenda semanal nesse empreendimento, né, geralmente às quartas-feiras tem sempre um técnico acompanhando lá as solicitações do condomínio, que essa equipe minha fizesse o acompanhamento, ou seja, visitasse esse apartamento enquanto estivesse em obra ao longo do tempo. Então me foi solicitado que contratasse, né, uma empresa para executar, e assim começou essa relação com o apartamento do ponto de vista de obra. Qual foi a justificativa para essa reforma? A justificativa foi que o apartamento seria feito uma melhoria com o objetivo de facilitar o interesse pela unidade, porque a unidade era muito simples, era uma unidade básica, enfim, e o objetivo era melhorar o apartamento para ver se de repente o ex-presidente se interessava em ficar. O senhor pode só detalhar um pouco mais isso aí? Foi dito que era para ver se o ex-presidente se interessava em ficar? Para melhorar a unidade, já que a unidade era uma unidade muito simples, com o objetivo de facilitar, digamos assim, o interesse dele pela unidade, de ver se de repente facilitava, enfim, querer ficar com o apartamento. O senhor tem quanto tempo que trabalha na OS, o senhor falou? Eu fui contratado em 2012. Tá. Então tem 4 anos. O senhor já viu esse procedimento em relação a qualquer outro imóvel da OS, de se fazer uma reforma para ver se o cliente tem interesse? Não, nunca vi. Somente nesse imóvel? Somente nesse imóvel. A construtora, qual foi a construtora contratada? A construtora Talento. O senhor que indicou? Na verdade, não foi eu que indiquei, foi eu que terminei contratando, já que o custo dela incorreu como custo de obra, né?
mas quem indicou foi a equipe de incorporação, porque já conhecia essa empresa. Essa empresa é uma empresa que já fazia estandes de venda para incorporação e os apartamentos modelos dentro dos estandes de venda para incorporação. Então, eles já tinham uma expertise nesse tipo de reforma. Tá, então, foi solicitada. Quem que, dentro da OAS, lhe passou essa orientação de fazer essa contratação, lhe passou essas informações? O meu contato sempre foi com a mesma pessoa, que é meu chefe, né, o Roberto Moreira. Qual que era o escopo dessa obra da Talento? O apartamento não tinha pavimentação, acabamento nos pisos, então foi colocado o piso na sala, nos quartos. Foi criado um quarto no pavimento térreo, que não tinha, então criado uma suíte. Na cozinha foi reposicionada a porta de lugar, mudada a posição da porta. Foi feita a instalação de um elevador privativo, e para instalar o elevador privativo teve que mudar a escada de posição, mudou a escada e criou um mezanino, uma estrutura metálica para poder apoiar a escada na posição que ficou. Isso daí foi no pavimento já intermediário. E na cobertura, no terceiro pavimento, foi feita uma ampliação do deck para a piscina e criada uma cobertura com a instalação de uma churrasqueira. Basicamente isso, além de pintura, enfim. O senhor sabe quanto que custou essa obra? O contrato principal e os aditivos montam em torno de R$770 mil. E o período de realização dela? A obra ela começou entre abril e maio de 2014 e concluiu por volta de outubro desse mesmo ano. Eu vou interromper um minutinho. O senhor pode repetir o preço que eu não entendi aqui? Em torno de R$770 mil. Desculpa, pode continuar. O projeto, foi a sua equipe que fez o projeto, quer dizer, a arquitetura, ou veio pronto de outra pessoa da empresa? Não, a minha área, só para lembrar, era basicamente técnica, né, de acompanhamento das obras. Então eu recebi já o projeto pronto, vindo pelo Roberto, para executar com um escopo já previamente definido, com basicamente essas coisas que eu comentei do que foi feito. Ok. Durante a execução dessa obra, houve outras visitas pelo ex-presidente Lula, sua esposa, dona Marisa Letícia? Do ex-presidente não, teve da ex-primeira-dama em agosto, no final do mês de agosto, teve uma outra visita. Já a obra estava na fase já quase de término e teve uma outra visita. Aconteceu muito parecida com a primeira, ou seja, fui solicitado que estivesse presente na unidade, e me direcionei para lá, e lá chegou, as pessoas que estavam não eram as mesmas exatamente, mas no caso do ex-presidente foi só a ex-primeira-dama com um filho que era Fábio, ela chamava ele de Fábio. E da OAS as mesmas pessoas, não? Da OAS estava presente o Dr. Léo Pinheiro, né, acompanhando. Estava presente também o diretor Roberto, meu chefe, o Dr. Paulo Gordilho, que era diretor técnico na época da empresa. Eu estive presente também, a Marilza, que era minha engenheira de assistência técnica, estava presente. E também se fez presente o pessoal da Talento. Tá, em que condições que estava o apartamento nessa visita? Já estava quase pronto ou não? A parte civil do apartamento já estava bem adiantada, né? Já tinha piso, o quarto do pavimento térreo já estava executado, a cozinha também já tinha sido feita a alteração do acesso, o elevador estava na montagem, estava no início ainda do elevador, mas já tinha a estrutura do elevador lá no local, e em cima no pavimento da piscina já tinha sido feita a ampliação do deck, mas ainda não tinha sido feita a instalação da cobertura. Mais ou menos, porque final de agosto, questão de 1 mês e meio, 2 meses depois que concluiu a parte civil. Nessa visita, o senhor estava presente, a dona Marisa Letícia, o senhor Fábio disseram alguma coisa sobre o estado do imóvel? Não, na verdade não teve assim, um comentário específico do estado. A gente, era muita gente nessa ocasião, né, que estava no apartamento. O Dr. Léo Pinheiro conduziu mais ou menos a coordenação da visita.
E aí atrás, junto com ele, ia a dona Marisa e o filho, enfim, mas não teve assim um discurso sobre o apartamento, sobre o que estava sendo feito. Era mais uma verificação, enfim. O senhor viu se houve uma aprovação, gostaram do apartamento, alguma coisa assim? Não foi dito, até eu comentei no depoimento anterior meu, não presenciei nenhuma situação de dela comentar se ficou bom, se não ficou bom, se está certo, se está errado. Não tinha aparentemente nenhuma constatação de que estava ok. Esse tipo de visita, com na presença do presidente Del Pinheiro, do Roberto Moreira, do Fábio Ionamini, é algo comum que costuma acontecer ou foi só dessa vez? Não, nunca aconteceu. Acredito que pela figura de quem estava acompanhando, né, uma pessoa ilustre, talvez por isso tenha tido tanta repercussão na empresa. Senhor Igor, nessa visita, a justificativa para essa visita foi a mesma da visita anterior? Ou nessa visita a justificativa era diferente, era para uma aprovação da reforma, alguma coisa assim? Não, eu acho não teve nenhuma mudança no que foi dito. Na verdade, a ideia da visita, eu acho que era apresentar, né? Eu acho que eles tinham conhecido o apartamento em uma condição e se apresentar o apartamento agora num outro formato. É bem verdade que o apartamento não estava pronto, estava ainda em obra, mas não sei por que se propôs apresentar naquela ocasião, mas já dava para ter uma boa ideia de como o apartamento iria ficar. Nesse momento, o senhor tem conhecimento depois de contratação da empresa Kitchens para elaboração de armários e instalação? Sim, na verdade, no finalzinho ali da obra foi feita uma solicitação de alguma alteração de pontos hidráulicos na cozinha, que seria feita a montagem dos armários da cozinha. Então a gente na obra teve acesso a ter essa informação na cozinha, ponto, mais nada. Posteriormente, um tempo depois, já da obra paralisada, em função de tudo que já foi divulgado em mídia, aí foi parado 100%. Teve uma infiltração grande nesse apartamento, que inclusive vazou água no prédio e tal, por conta disso, e eu tive que ir lá para verificar. E nessa verificação eu constatei que tinham móveis nos quartos, enfim, em outros ambientes também. Deixa eu pedir para o senhor detalhar um pouco mais. Nessa visita que o senhor disse que foi feita em agosto, não haviam móveis da Kitchens e o senhor sabe dizer se não tinham sido contratados ainda ou já tinham? Não, eu acredito que sim, porque nessa ocasião já sabia sobre a questão das alterações dos pontos de cozinha. Então já teria que fazer algumas mudanças nos pontos da cozinha por conta da contratação. Agora, em outros ambientes eu não sabia se não tinha sido feito nada ainda. Nessa época ainda era obra civil. Quem que passou essa orientação da alteração dos pontos da cozinha? Essa alteração veio da área de incorporação da empresa, né? O próprio Roberto, que fazia o acúmulo das duas funções, da área de engenharia e a área de incorporação, foi que solicitou que a equipe receberia um projeto, um croquis da Kitchens com a solicitação de pontos. Esse projeto eu não me recordo como foi passado, enfim, não foi nem por minha mão, na verdade, já foi direto para a equipe, talvez para a Marilza, que encaminhou para Talento fazer a alteração. Em algum outro imóvel o senhor viu isso de a OAS entregar com armários, fazer esse tipo de alteração? Não, essa situação de armário ela só acontecia em apartamentos modelos. E geralmente é um apartamento no prédio para fomentar a venda, facilitar a venda, a estratégia de vendas. Apartamento modelo é aquele apartamento decorado, é isso? Isso, apartamento decorado. Aí geralmente é feito um por prédio para divulgação. Geralmente tem um andar específico que é feito esse apartamento decorado? Geralmente são pavimentos baixos, né, para facilitar o acesso, depender o mínimo possível de elevador. O apartamento geralmente é no primeiro ou segundo andar. Tá. E o senhor então não acompanhou a contratação da Kitchen, só ficou sabendo quando entrou no imóvel, é isso? Isso, não. Contratação não acompanhei. Não fazia parte do escopo da área técnica, da área de incorporação. Mas quem que tinha a chave desse imóvel, senhor Igor? Tinha o pessoal da Talento e a Marilza também. A Marilza, que trabalha na minha equipe, ela tinha a chave do imóvel. Mas o senhor sabe dizer quem autorizou a entrada da Kitchens?
Olha, quando teve que entregar a cozinha, eu acredito que a própria Marilza deva ter sido comentado com ela, ou o pessoal da Talento, eu não sei detalhes, né, de quando que seria. Mas, posteriormente, no término da obra, deve ter acontecido ali por volta de setembro, outubro, algo do gênero. Foi dessa forma. E em relação à aquisição de eletrodomésticos, o senhor tem conhecimento? Não, tive também depois, quando visitei lá, que tinha geladeira e alguns eletrodomésticos na cozinha. O senhor se recorda o que era? Geladeira? O que mais? Tinha fogão? Detalhe, não vou saber. Eu acredito que sim, eu acho que tinha o básico, geladeira, fogão, não sei se tinha micro-ondas, alguma coisa do tipo. O senhor não sabe quem fez essa contratação? Não. O senhor chegou a ver então um apartamento, digamos assim, finalizado com todo esse mobiliário? Cheguei, quando eu comentei aí, por conta dessa minha visita da infiltração lá que teve, eu tive que ir e tomei conhecimento do apartamento já finalizado assim. Porque não teve, depois do término da obra, uma entrega oficial, digamos assim, da Talento para a empresa. Por que não Eles teve? terminaram... Oi? Por que não teve? Não teve porque eles estavam no processo de conclusão, né? Tinha alguns arremates para serem feitos ainda, então não teve uma vistoria para a gente naquela época, que já foi logo na sequência que teve em novembro ali a prisão do Dr. Léo e aí já se desencadeou um processo e o apartamento ficou parado. Não teve mais nada, nenhuma atividade foi executada nessa época. E até hoje não foi entregue essa obra civil? Não, o apartamento tá fechado sem ter sido feito nada. Até hoje não foi entregue e acredito que deva estar até bem judiado. Esse apartamento foi colocado à venda, o senhor sabe dizer? Eu não sei, não é minha área, mas eu acredito que não, porque depois de tanta exposição, eu acho que não se colocaria esse apartamento à venda. Tem outro apartamento à venda lá no Solaris ainda? Não sei, aí eu confesso que eu não sei. Tá, senhor Igor, o cliente da OAS, quando ele adquire um imóvel na planta, ele pode pedir alterações na planta durante a construção? Usualmente, a empresa já oferta algumas opções de planta. Então, ele pode optar entre aquelas opções de planta qual é a que se adequa mais no momento de comprar na planta e a obra ainda numa fase inicial. Mas ele pode pedir uma opção diferente daquelas opções que a construtora fornece? Geralmente não. O senhor viu isso acontecer alguma vez? Não. Ainda aqui na planta, mas troca de local de escadas, instalação de elevador privativo, o senhor viu alguma vez em outra obra? Não, nunca vi. O senhor conhece o Paulo Gordilho? Sim, o Dr. Paulo foi diretor técnico da empresa, da OAS Empreendimentos. Ele falou com o senhor sobre esse imóvel, alguma orientação? Não, eu não tinha contato direto com ele, meu contato era só com o Roberto. Meu líder direto era o Roberto Moreira. E o Léo Pinheiro? O senhor conhece? Muito menos. Também não tinha contato, nem recebeu orientação sobre esse imóvel? E o senhor Fábio Ionamimi? Também não, ele era o líder do Roberto e a relação era muito verticalizada. O senhor relatou 2 visitas, o que foi dito. Posteriormente, em algum momento, foi dito que aquele imóvel era destinado ao ex-presidente Lula, sua esposa Marisa Letícia? Não, aí só as especulações de mídia, mas internamente não. Internamente, dentro da construtora, o senhor não ouviu? Ele acabou de dizer que não. Não. Obrigado, senhor. O assento de acusação tem perguntas? Os defensores têm indagações? Sim, excelência, algumas. Bom dia, senhor Igor. Cristiano Zanin Martins, pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dona Marisa Letícia Lula da Silva. O senhor tem conhecimento da existência de um procedimento de venda da OAS Empreendimentos? Quer dizer, como é que funciona? Existe um procedimento? Existe a pessoa que compra uma unidade, quer dizer, da assinatura do termo de compromisso de venda e compra até a unidade, até a entrega da unidade. Quer dizer, existe um procedimento padrão?
Sim, provavelmente existe, eu lhe confesso que eu não sei, a minha área é uma área que é um setor desse processo inteiro, que é basicamente a área técnica. A demanda que vem para a área técnica vem da área de incorporação, então eu não tenho uma relação com a venda, eu tenho uma relação já no final, que é da construção para a entrega da unidade do ponto de vista construtivo. Ainda assim não tem uma relação do ponto de vista de repasse, transferência para cliente, essa parte a gente não trata. Perfeito. O senhor sabe dizer se para a entrega de uma unidade pela OAS Empreendimentos é necessário que o cliente assine um documento chamado Boletim de Vistoria, ou BV? Sim, é necessário que seja feito o BVU, como a gente chama, que é o Boletim de Vistoria de Unidade. É uma etapa que, tão logo a obra esteja concluída, o cliente é chamado pela área de relacionamento a cliente, a gente agenda uma data onde ele vai fazer uma vistoria, tem um procedimento padrão, tem um formulário onde são preenchidos todos os requisitos de vistoria da unidade. E o senhor sabe, eu tenho conhecimento, se o ex-presidente Lula ou algum dos seus familiares assinou algum boletim de vistoria ou BVU em relação a essa unidade 164A? Não houve boletim de vistoria dessa unidade. Então, para o procedimento da empresa, não houve entrega dessa unidade para o ex-presidente Lula ou para qualquer dos seus familiares? Não, na verdade, essa unidade ela estava em nome da OAS Empreendimentos e o boletim de vistoria é feito com o proprietário. Então, naquela ocasião, ou seja, o apartamento até hoje, na verdade, ainda é da OAS, não tinha proprietário na unidade e não foi feita nenhuma formalização de vistoria. Perfeito. O senhor disse, ao responder perguntas do Dr. Procurador da República, que o ex-presidente Lula esteve uma vez nessa unidade como um potencial comprador. E o senhor sabe se foi fechada a compra? O senhor sabe o desfecho desse procedimento? Não, na verdade, depois das vistorias, das visitas, que tiveram no apartamento, já tiveram todas essas exposições de mídia e a partir dali o acompanhamento foi todo através da mídia de que de fato ele tinha desistido da unidade, não ficaria com a unidade e é o que a gente tem de informação. O senhor ainda é funcionário da OAS Empreendimentos? Sim, ainda sou. Essa unidade continua sendo da OAS Empreendimentos? Continua da OAS Empreendimentos. Perfeito. O senhor prestou depoimentos ao Ministério Público antes desta audiência? Em relação a este apartamento 64A? Sim. O senhor se recorda quantos depoimentos o senhor prestou? Prestei 2 depoimentos. Os 2 foram para o Ministério Público Federal ou algum outro para o Ministério Público Estadual? Um Ministério Público Federal, inicialmente, e depois o Ministério Público Estadual. Perfeito. E esses depoimentos foram gravados em vídeo? O senhor se lembra se foram gravados em vídeo? O do Ministério Público Federal foi gravado em vídeo, o do Ministério Público Estadual não. Certo. Em relação ao depoimento do Ministério Público Federal, que foi gravado em vídeo, o senhor se recorda do teor daquele depoimento que o senhor prestou? Sim, acredito que sim. O senhor, naquela oportunidade, o senhor foi ouvido sem compromisso, correto? Não. Eu fui intimado na condição de testemunha, mas no início da oitiva me foi comunicado que tinha havido um equívoco e que a minha intimação deveria ser como investigado. Eu vou interromper também do áudio. Só um minutinho e já retomamos. Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade de depoimento do senhor Igor Ramos Ponte, continuidade da palavra da defesa do senhor Luiz Inácio, pode retomar as perguntas então, doutor. Eu dizia, aliás, o senhor dizia que naquela oportunidade o senhor foi intimado para depor como testemunha, mas acabou depondo como investigado, correto? Correto. Nesta oportunidade em que o senhor está sendo ouvido como testemunha, sob compromisso, o senhor confirma o depoimento que o senhor prestou naquela ocasião?
Confirmo. Em relação aos empreendimentos da Bancop que foram assumidos pela OAS Empreendimentos, foi apenas esse condomínio Solaris ou a OAS Empreendimentos assumiu outros empreendimentos da Bancop? A OAS Empreendimentos, além do condomínio Solaris, executou mais, acredito que uns 3 empreendimentos Bancop de obras. Então não era só este, o Solaris. Perfeito. Em relação a contratos firmados pela construtora OAS com a Petrobras, mais especificamente em relação a Abreu e Lima, a refinaria Abreu e Lima e refinaria Getúlio Vargas, o senhor tem algum conhecimento em relação a esses contratos? Nenhum. O senhor tem algum conhecimento de que o ex-presidente Lula recebeu alguma vantagem devida em relação a esses contratos? Não tenho nenhum conhecimento. O senhor tem algum conhecimento de que alguma verba proveniente desses contratos tenha sido utilizada na construção do condomínio Solaris ou em qualquer melhoria feita nos apartamentos desse condomínio? Não sei. No dia da... Só um instante aqui, a testemunha pediu se puder voltar a câmera para o advogado. É porque eu não necessidade. Os gostos que tá. É ele, isso. Essa câmera lá. Perfeito. Eu não tava, desculpa, é que estava aparecendo o doutor Sérgio Moura e eu não estava vendo o senhor. Perfeito. Em relação o senhor respondendo a perguntas do doutor Procurador da República, o senhor fez referência a uma visita feita pelo ex-presidente Lula ao imóvel, ao apartamento 64A, correto? Correto. E depois dessa visita, houve apenas mais uma, apenas a dona Marisa e de um dos seus filhos, correto? Correto. O senhor costuma visitar o condomínio Solaris? Eventualmente, por alguma questão técnica. O senhor tem ideia, pelo menos, de quantas vezes o senhor visitou o condomínio Solaris? Em ordem de grandeza, que seja? Tá, eu vou dizer umas 10 vezes ao longo de um período de 2 anos, talvez. E nessas 10 vezes, além desta única visita do ex-presidente Lula e das 2 visitas de dona Marisa, o senhor encontrou com eles mais alguma vez nesse condomínio Solaris? Não. O senhor teve conhecimento se, além dessas visitas, houve alguma outra visita da parte deles? Que eu saiba, não. O senhor tem conhecimento se o ex-presidente Lula, dona Marisa ou qualquer dos seus familiares usaram esta unidade, o 64A, fizeram uso desse apartamento? Não, esse apartamento se manteve com as chaves de posse da empresa como até hoje está. Ninguém fez usufruto do apartamento. O senhor sabe dizer se o ex-presidente Lula, dona Marisa ou qualquer dos seus familiares tiveram chave desse apartamento? Não, eu comentei agora, não. De forma alguma, essas chaves ficaram com a empresa. Com relação à contratação da empresa Talento, o senhor sabe se o ex-presidente Lula ou dona Marisa deram qualquer tipo de orientação em relação às obras que foram contratadas com a Talento, entre a OAS Empreendimentos e a Talento? Não, a demanda foi puramente interna. Em relação a kitchens, isso também ocorreu dessa forma?
Acredito que sim, mas não posso precisar porque não participei dessa relação com a Kitchens. Em algum momento, o senhor recebeu alguma demanda do ex-presidente Lula ou de Dona Marisa em relação a qualquer aspecto relativo a essa unidade 164A? Não, de forma alguma. Sem mais perguntas. Tem perguntas? Todos têm perguntas? Excelência, apenas algumas perguntas aqui em São Paulo pela defesa de Fábio Ionamini. Perfeito. Boa tarde, senhor Igor. Boa tarde. O senhor disse que cuidou da assistência técnica após obra do edifícios solares, correto? Correto. O senhor sabe me dizer, a título de exemplo, algum dos problemas que ocorreram nesse pós-obra? Infiltrações, de modo geral. Você está falando especificamente de unidade ou de área comum? Em área comum tivemos problemas de fachada, problemas de infiltração, problemas de fissuras de piso. Em unidades de cobertura, principalmente, tivemos muita infiltração de fachada e de piscina também. Coisas corriqueiras de construção do processo construtivo. O senhor sabe se no triplex 164A também ocorreram esses problemas? Sim, ele tinha como outras coberturas, ele tinha um caso de infiltração também grande, tanto da piscina quanto das fachadas. E o senhor atendeu esses problemas da correção? Na verdade, esses problemas foram corrigidos na reforma já, porque na época a gente estava priorizando resolver os apartamentos que já tinham sido vendidos, pessoas que iriam mudar. Então, algumas solicitações foram feitas ainda na vistoria ou logo que as pessoas mudaram. E esse apartamento não tinha sido feito ainda uma recuperação de infiltração. E logo na sequência foi feito já junto com a reforma do apartamento. Entendi. Então essa correção dos problemas foi colocada para depois porque ainda não tinha um proprietário para essa unidade triplex. Perfeito. Relatou a primeira visita, acompanhada pelo senhor e outros integrantes da OS Empreendimentos, em janeiro de 2014, né, ao triplex, correto? Na verdade, foi no início de fevereiro de 2014, me desculpa. O senhor Fábio Ionamini estava nessa visita? Sim. Em fevereiro de 2014. O senhor Fábio chegou no mesmo carro em que o ex-presidente Lula e a dona Marisa? Não, o doutor Fábio chegou no carro com o doutor Léo Pinheiro. E quem conduziu essa primeira visita ao apartamento? Quem liderou a visita? Quem conversava com o ex-presidente Lula e a dona Marisa mais diretamente durante a visita? Doutor Léo. O senhor viu o senhor Fábio conversando diretamente com o ex-presidente Lula e a dona Marisa? Não, só o doutor Léo que eu via falando, mas o doutor Fábio não me recordo de fato se teve alguma interlocução. O senhor viu se o senhor Fábio teve alguma relação de mais intimidade ou proximidade com os dois? Não, não tinha. Depois que a visita acabou, essa primeira visita, o senhor Fábio ou o senhor Léo foram embora no mesmo carro que Lula e Marisa? Olha, não me recordo. No carro do ex-presidente, eu não me recordo dos detalhes agora, mas acho que não. Depois dessa primeira visita, a reforma que foi passada para o senhor foi pedida pelo ex-presidente Lula? Que não. Seja do seu conhecimento? Não, foi solicitado para mim pelo diretor da Regional São Paulo, o Roberto. O senhor Roberto. E a quem o senhor se reportava sobre essa reforma? A ele, a Também Roberto. o senhor Roberto. Só a ele. O senhor Fábio Ionamini estava presente na segunda visita que o senhor relatou aqui em agosto de 2014? Não, não estava. O senhor estava na segunda Estava. visita, né? E quem acompanhou e se reuniu a dona Marisa e o filho Fábio nessa segunda visita? Mais uma vez foi o doutor Léo. Lhe foi dito ou o senhor ouviu em qualquer momento que esse apartamento seria destinado ao ex-presidente Lula em troca de favorecimentos recebidos pela OAS em contratos com a Petrobras? Não, nunca ouvi. Essas melhorias e reformas feitas no apartamento
elas poderiam ser usadas, usufruídas por qualquer outro comprador que viesse a adquirir essa unidade? Piso, que o senhor relatou, deck na piscina, cobertura. Não, sim, eram elementos que iriam ficar para o apartamento independente do proprietário. Eram instalações fixas e não seriam removidas. Então, quem ficar com a unidade, acredito que alguém vai ficar com essa unidade em algum momento e vai usufruir disso. O colega defensor perguntou sobre o procedimento de venda normal dos apartamentos da OS. O senhor disse que não tem conhecimento, que não é da área de vendas, correto? Correto. Mas me diga se o senhor tem conhecimento sobre isso. No trâmite normal das obras que o senhor acompanha, até o momento final de vistoria da unidade, assinatura do boletim de vistoria da unidade, o apartamento fica em nome de quem até esse momento? Fica em nome da consultora. No procedimento normal de qualquer unidade da obra que o senhor acompanha é assim, o nome da OAS. Na verdade, é uma verdade que a gente não tem acesso a de quem é, de quem não é o apartamento, né? A área técnica recebe uma demanda de construir um prédio, eles não sabem quem são os proprietários de cada apartamento daquele. Nosso objetivo é executar a obra como um todo. Ao final, quando a obra está pronta, é que a área de relacionamento ao cliente disponibiliza a relação dos clientes para que a gente faça o contato para agendar as vistorias. Os apartamentos que tiverem já tenham sido comercializados, a gente já tem a relação direta com esse cliente. Os apartamentos em estoque, que são os apartamentos não vendidos, ficam em nome da OAS Empreendimentos. Isso aí é um processo de qualquer construtor. Entendi. Mas de qualquer forma, a entrega do apartamento é feita depois dessa vistoria e assinatura do boletim de vistoria. A etapa é a seguinte: o cliente vistoria a unidade. Se a unidade estiver conforme a expectativa, enfim, tudo ok, esse boletim é encaminhado para o escritório da empresa, junto com a área comercial, para que o cliente lá faça a regularização da parte financeira. Então ele vai pagar, quitar, se for financiar, e aí o processo de continuidade da transferência é executado. Então, essa parte de obra é uma etapa do processo que é encaminhado para ser finalizado com a área comercial. Entendi. E o senhor mencionou unidades em estoque. O senhor sabe se esse triplex 164A estava em estoque? A informação que a gente tinha que o apartamento estava na relação em nome da OAS, então é uma unidade em estoque. Em nome da OAS. Perfeito, muito obrigada. Uma pergunta aqui, Excelência, pela defesa de Paulo Okamoto. Bom dia, senhor Igor. Bom dia. O senhor disse que houve uma oportunidade na qual foi intimado na condição de testemunha pelo Ministério Público e quando chegou lá isso se alterou. O senhor estava acompanhado de advogado nessa ocasião? Estava. Tá ok. Obrigado, sem mais. Outros defensores de São Paulo têm perguntas? Mais um, Excelência. Pela defesa de Roberto Moreira Ferreira, Excelência. Certo. Senhor Igor, bom dia. Bom dia. O senhor começou a trabalhar aqui na OAS Empreendimentos em São Paulo em 2013, foi isso aproximadamente? Isso. Nessa época, o senhor assumiu qual cargo? Gerente regional de contratos. Gerente. Tá. Acima do senhor, o senhor se reportava a quem nessa época? Ao diretor da Regional São Paulo. Na época era o Dr. Telmo. Então, 2013, diretor na época era o senhor Telmo. Perfeito. Telmo Tonoli, é isso? Exato. Era para ele, o senhor se reportava? Isso. Tá. E aí depois, no início de 2014, houve uma alteração nesse cenário? Isso. O Dr. Telmo assumiu a diretoria da Regional do Rio de Janeiro e o Roberto, que era até então o gerente de incorporação de São Paulo, assumiu a função do diretor de negócios de São Paulo. Tá. E o Roberto, como diretor de incorporação, ele era subordinado a quem? Ele se reportava a quem? Ao presidente da OAS Empreendimentos, Dr. Fábio Namini. Tá. O senhor usou a expressão que Fábio Namini era líder do Roberto, é isso? Exato. Tá. Era com o Fábio Namini que o Roberto deliberava, aprovava orçamentos, esse tipo de assuntos? Era o líder dele. E o senhor disse também que que a estrutura da OAS era uma relação essencialmente verticalizada, é isso? Perfeito. Então havia um respeito forte à hierarquia da empresa, aos graus hierárquicos da empresa, os níveis hierárquicos da empresa. Sim. Tá. O senhor tinha relação com o Dr. Léo Pinheiro, o senhor Léo Pinheiro? De forma alguma.
O senhor sabe se Roberto Moreira Ferreira tinha relação com o senhor Léo Pinheiro? Acredito que não. O senhor já viu ele conversando com o Léo Pinheiro, deliberando com o Léo Pinheiro sobre algum assunto? Não. Nessa primeira visita ao edifício Solares, lá em fevereiro de 2014, o senhor foi com quem a essa visita? Assim, propriamente de transporte, o senhor foi com quem? Eu fui com o Roberto. Foi com o Roberto. Tinha alguém mais no carro ou não? Não, só nós dois. Então, o senhor e o senhor Roberto se dirigem ao Guarujá. Perfeito. E lá, o senhor e o senhor Roberto aguardaram a chegada dos demais, era isso? Perfeito. Tá. Qual foi o papel, então, do senhor lá? Questões técnicas, foi isso? Esse também foi o papel do senhor Roberto, pelo que o senhor se lembra? Sim. Tá. Então, quer dizer, Roberto Moreira Ferreira não chegou no mesmo carro, não chegou no mesmo momento que Léo Pinheiro, Fábio Anamini e quem mais da Oeste estava naquele momento? Acho que só Léo Pinheiro e Fábio Anamini. Não chegou no mesmo momento. Não. Tá. E tampouco chegou no mesmo momento que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e a senhora Marisa. É isso? Isso, perfeito. Tá. Quando ouvido no Ministério Público Federal, o senhor já ratificou aqui esse depoimento, né? O senhor usou a expressão seguinte, que chegaram no apartamento, o doutor Léo foi apresentar o apartamento, Fábio teria acompanhado e eu, ou seja, o senhor, fiquei com o Roberto de escanteio. É isso mesmo? A gente estava à disposição para qualquer eventual questionamento técnico, então a gente estava um pouco recuado em relação. Mas numa postura apartada, uma postura separada, é isso? Vocês não participaram ali da reunião, do que era dito, do que era tratado? Não. Tá. Segunda, excelência. Mais alguma, doutor? Segundinha, excelência. Sem mais perguntas, eu agradeço, excelência. Certo. Mais algum defensor tem perguntas em São Paulo? Não. A defesa aqui presente tem perguntas? Boa tarde, senhor Igor. Quem fala aqui é Silvia, em defesa do Fábio Ionamini. Bom dia, na verdade, né? Ainda? Sim, alguns minutos. Senhor Igor, o senhor disse que faz parte da OAS Empreendimentos e que trabalha especificamente na parte de obras, né? Principalmente de pós-atendimento. Entrou em maio, no início de 2004, e fez uma visita ao Solares no Guarujá. A minha pergunta é bastante objetiva. Qual que era a sua interação com Fábio Ionamini dentro da empresa? Na verdade, não tinha uma relação direta. Tinha uma relação através do Roberto, mas não tinha uma relação direta com o Fábio. Alguma vez o senhor conversou diretamente com o senhor Fábio Ionamini? Não. Essa sua relação indireta através do Roberto, nessa relação, em alguma oportunidade, o Roberto lhe disse que este apartamento estava sendo reformado para ser entregue ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não. Alguma vez lhe foi dito, ou pelo Fábio, como o senhor disse que nunca falou com o Fábio, ou através do Roberto, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou algum dos seus familiares, seja sua esposa, sejam seus filhos, teriam algum benefício em troca de favores auferidos pela OAS nas obras da Petrobras? Não. Alguma vez foi lhe dito que algum apartamento ou alguma benesse da OAS Empreendimentos seria dada ao ex-presidente por conta de favores prestados à OAS durante o mandato presidencial dele? Não. Muito obrigada, excelência. Não tem mais perguntas. Senhor Igor, boa tarde. Pela defesa de Léo Pinheiro e Agenor Medeiros. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, ainda. O senhor conhece o senhor Agenor Medeiros? Não conheço.
O senhor alguma vez recebeu orientação direta ou indireta do senhor Agenor Medeiros no seu trabalho na OS Empreendimentos? Desculpa, o senhor pode falar um pouco mais perto, não estou conseguindo te ouvir. Posso, claro. Fala mais alto um pouco, doutor. O senhor alguma vez recebeu orientação ou ordens diretas ou indiretas do senhor Agenor Medeiros na OS Empreendimentos? Não, nunca, não conhecia. Tomei conhecimento dele pela mídia, mas não conhecia ele. Tá certo, muito obrigado. O defensor tem questões? Esclarecimentos muito rápidos do juízo aqui, senhor Igor. Senhor Igor, não sei se eu entendi bem. O senhor cuidava dos demais apartamentos também do condomínio Solares? Ou a sua atribuição é restrita a esse triplex? Não, a todos os apartamentos em assistência técnica do condomínio Solares. Havia outros triplex no condomínio? Sim, eram 8. Em algum dos 8 triplex foi feito algo equivalente ao desse do 164A? Não, nenhum. Nessas visitas, nas 2 visitas que o senhor participou, chegou a haver comentários ou discussão a respeito de custo ou preço da reforma ou do imóvel? Não. Nada que eu tenha ouvido, nada foi dito. O senhor respondeu uma indagação aqui do Ministério Público. O senhor fez uma referência, e salvo engano na minha compreensão, o senhor mencionou que quando da prisão do senhor Léo Pinheiro teria havido uma interrupção nesse procedimento relativo a esse triplex, o 164A? Isso. Na verdade, as obras foram... Na verdade, a obra estava pronta, mas o apartamento foi simplesmente paralisado. Não teve mais nenhuma ação nesse apartamento a partir desse final de 2014. Mas o senhor recebeu alguma orientação, alguma ordem expressa nesse sentido? O que aconteceu? Não houve. Na verdade, o apartamento simplesmente parou de ser demandado. Não foi feita mais nenhuma demanda referente a esse apartamento. O apartamento ficou esquecido. O senhor chegou a solicitar alguma explicação aos seus superiores? E aí, aquele 164A, o que vamos fazer com ele? Não, na verdade, na época a gente não discutiu sobre isso, né? O apartamento ficou fechado. Eu tive lá, salvo engano, no início do ano seguinte, por conta da infiltração que teve, do vazamento que teve no apartamento. A gente tratou o apartamento e na época eu perguntei o que a gente faria com o apartamento. Eu disse, não, deixa o apartamento fechado até segunda ordem. Ela é a única unidade até hoje ainda em nome da OS desse empreendimento ou tem outras? Doutor, eu não sei lhe informar, infelizmente. As outras unidades, quando o senhor começou a cuidar dessa reforma do apartamento, as outras unidades do prédio já estavam prontas ou ainda estavam também em fase de acabamento? Tinham apartamentos ainda do mesmo estado, sem ter sido feito nada, e tinha apartamento já vendido que os proprietários já estavam fazendo suas reformas. Enfim, não me lembro se tinha alguém morando. Chegou a ser estipulado algum preço para esse imóvel do 164A? Que eu saiba, não. Aí, não sei, com área comercial talvez, mas eu não sei informar. E o senhor tem conhecimento se ele chegou a ser colocado à venda em algum momento? Não sei também. Bom, são esses os esclarecimentos do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Igor Pontes Ramos. Igor. A gente arruma um apartamento no prédio para fomentar a venda, facilitar a venda, a estratégia de vendas. O apartamento modelo é aquele apartamento decorado, é isso? Isso, apartamento decorado. Aí geralmente é feito um por prédio para divulgação. Geralmente tem um andar específico que é feito esse apartamento decorado? Geralmente são pavimentos baixos, né, para facilitar o acesso, depender o mínimo possível de elevador. O apartamento geralmente é no primeiro ou segundo andar. Tá. E o senhor então não acompanhou a contratação da Kitchen, só ficou sabendo quando entrou no imóvel, é isso? Isso, não. Contratação não acompanhei. Não fazia parte do escopo da área técnica, é da área de incorporação. Mas quem que tinha a chave desse imóvel, senhor Igor? Tinha o pessoal da Talento e a Marilza também. A Marilza, que trabalha na minha equipe, ela tinha a chave do imóvel. Mas o senhor sabe dizer quem autorizou a entrada da Kitchens?
Olha, quando teve que entregar a cozinha, eu acredito que a própria Marisa deva ter sido comentado com ela, ou o pessoal da Talento, eu não sei detalhes, né, de quando que seria. Mas, posteriormente, no término da obra, deve ter acontecido ali por volta de setembro, outubro, algo do gênero, foi dessa forma. E em relação à aquisição de eletrodomésticos, o senhor tem conhecimento? Não, tive também depois, quando visitei lá, que tinha geladeira e alguns eletrodomésticos na cozinha. O senhor se recorda o que era? Geladeira? O que mais? Tinha fogão? Detalhe, não vou saber. Eu acredito que sim, eu acho que tinha o básico, geladeira, fogão, não sei se tinha micro-ondas, alguma coisa do tipo. O senhor não sabe quem fez essa contratação? Não. O senhor chegou a ver então um apartamento, digamos assim, finalizado com todo esse mobiliário? Cheguei, quando eu comentei aí, por conta dessa minha visita da infiltração lá que teve, e tive que ir e tomei conhecimento do apartamento já finalizado assim. Porque não teve, depois do término da obra, uma entrega oficial, digamos assim, da Talento para a empresa. Por que não eles teve? Terminaram... Oi? Por que não teve? Não teve porque eles estavam no processo de conclusão, né? Tinha alguns arremates para serem feitos ainda, então não teve uma vistoria para a gente naquela época, que já foi logo na sequência que teve em novembro ali a prisão do Dr. Léo e aí já se desencadeou um processo e o apartamento ficou parado. Não teve mais nada, nenhuma atividade foi executada nessa época. E até hoje não foi entregue essa obra civil? Não, o apartamento tá fechado sem ter sido feito nada. Até hoje não foi entregue e acredito que deva estar até bem judiado. Esse apartamento foi colocado à venda, o senhor sabe dizer? Eu não sei, não é minha área, mas eu acredito que não, porque depois de tanta exposição, eu acho que não se colocaria esse apartamento à venda. Tem outro apartamento à venda lá no Solaris ainda? Não sei, aí confesso que eu não sei. Tá, senhor Igor, o cliente da OAS, quando ele adquire um imóvel na planta, ele pode pedir alterações na planta durante a construção? Usualmente, a empresa já oferta algumas opções de planta. Então, ele pode optar entre aquelas opções de planta qual é a que se adequa mais no momento de comprar na planta e a obra ainda numa fase inicial. Mas ele pode pedir uma opção diferente daquelas opções que a construtora fornece? Geralmente não. O senhor viu isso acontecer alguma vez? Não. Ainda aqui na planta, mas troca de local de escadas, instalação de elevador privativo, o senhor viu alguma vez em outra obra? Não, nunca vi. O senhor conhece o Paulo Gordilho? Sim, o Dr. Paulo foi diretor técnico da empresa, da OAS Empreendimentos. Ele falou com o senhor sobre esse imóvel, alguma orientação? Não, eu não tinha contato direto com ele, meu contato era só com o Roberto. Meu líder direto era o Roberto Moreira. E o Léo Pinheiro? O senhor conhece? Muito menos. Também não tinha contato, nem recebeu orientação sobre esse imóvel? E o senhor Fábio Ionamimi? Também não, ele era o líder do Roberto e a relação era muito verticalizada. O senhor relatou 2 visitas, o que foi dito. Posteriormente, em algum momento, foi dito que aquele imóvel era destinado ao ex-presidente Lula, sua esposa Marisa Letícia? Não, aí só as especulações de mídia, mas internamente não. Internamente, dentro da construtora, o senhor não ouviu? Ele acabou de dizer que não. Não. Okay. Obrigado, senhor. O assento de acusação tem perguntas? Os defensores têm indagações? Sim, excelência, algumas. Bom dia, senhor Igor. Cristiano Zanin Martins, pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dona Marisa Letícia Lula da Silva. O senhor tem conhecimento da existência de um procedimento de venda da OAS Empreendimentos? Quer dizer, como é que funciona? Existe um procedimento? Da compra? Existe... A pessoa que compra uma unidade, quer dizer, da assinatura do termo de compromisso de venda e compra até a entrega da unidade. Quer dizer, existe um procedimento padrão?
Sim, provavelmente existe, eu lhe confesso que eu não sei, a minha área é uma área que é um setor desse processo inteiro, que é basicamente a área técnica. A demanda que vem para a área técnica vem da área de incorporação, então eu não tenho uma relação com a venda, eu tenho uma relação já no final, que é da construção para a entrega da unidade do ponto de vista construtivo. Ainda assim não tem uma relação do ponto de vista de repasse, transferência para cliente, essa parte a gente não trata. Perfeito. O senhor sabe dizer se para a entrega de uma unidade pela OAS Empreendimentos é necessário que o cliente assine um documento chamado Boletim de Vistoria, ou BV? Sim, é necessário que seja feito o BVU, como a gente chama, que é o Boletim de Vistoria de Unidade. É uma etapa que, tão logo a obra esteja concluída, o cliente é chamado pela área de relacionamento a cliente, a gente agenda uma data onde ele vai fazer uma vistoria, tem um procedimento padrão, tem um formulário onde são preenchidos todos os requisitos de vistoria da unidade. E o senhor sabe, ou tem conhecimento, se o ex-presidente Lula ou algum dos seus familiares assinou algum boletim de vistoria ou BVU em relação a essa unidade 164A? Não houve boletim de vistoria dessa unidade. Então, para o procedimento da empresa, não houve entrega dessa unidade para o ex-presidente Lula ou para qualquer dos seus familiares? Não, na verdade, essa unidade ela estava em nome da OAS Empreendimentos e o boletim de vistoria é feito com o proprietário. Então, naquela ocasião, ou seja, o apartamento até hoje, na verdade, ainda é da OAS, não tinha proprietário na unidade e não foi feita nenhuma formalização de vistoria. Perfeito. O senhor disse, ao responder perguntas do doutor Procurador da República, que o ex-presidente Lula esteve uma vez nessa unidade como um potencial comprador. E o senhor sabe se foi fechada a compra? O senhor sabe o desfecho desse procedimento? Não, na verdade, depois das vistorias, das visitas, né, que tiveram no apartamento, já tiveram todas essas exposições de mídia e a partir dali o acompanhamento foi todo através da mídia de que de fato ele tinha desistido da unidade, não ficaria com a unidade e é o que a gente tem de informação. O senhor ainda é funcionário da OAS Empreendimentos? Sim, ainda sou. Essa unidade continua sendo da OAS Empreendimentos? Continua da OAS Empreendimentos. Perfeito. O senhor prestou depoimentos ao Ministério Público antes desta audiência? Em relação a este apartamento 64A? Sim. O senhor se recorda quantos depoimentos o senhor prestou? Prestei 2 depoimentos. Os 2 foram para o Ministério Público Federal ou algum outro para o Ministério Público Estadual? Um Ministério Público Federal, inicialmente, e depois o Ministério Público Estadual. Perfeito. E esses depoimentos foram gravados em vídeo? O senhor se lembra se foram gravados em vídeo? O do Ministério Público Federal foi gravado em vídeo, o do Ministério Público Estadual não. Certo. Em relação ao depoimento do Ministério Público Federal, que foi gravado em vídeo, o senhor se recorda do teor daquele depoimento que o senhor prestou? Sim, acredito que sim. O senhor, naquela oportunidade, o senhor foi ouvido sem compromisso, correto? Não. Eu fui intimado na condição de testemunha, mas no início da oitiva me foi comunicado que tinha havido um equívoco e que a minha intimação deveria ser como investigado. Eu vou interromper totalmente do áudio. Só um minutinho e já retomamos. Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade do depoimento do senhor Igor Ramos Ponte, continuidade da palavra da defesa do senhor Luiz Inácio, pode retomar as perguntas então, doutor. Eu dizia, aliás, o senhor dizia que naquela oportunidade o senhor foi intimado para depor como testemunha, mas acabou depondo como investigado, correto? Correto. Nesta oportunidade em que o senhor está sendo ouvido como testemunha, sob compromisso, o senhor confirma o depoimento que o senhor prestou naquela ocasião?
Confirmo. Em relação aos empreendimentos da Bancop que foram assumidos pela OAS Empreendimentos, foi apenas esse condomínio Solares ou a OAS Empreendimentos assumiu outros empreendimentos da Bancop? A OAS Empreendimentos, além do condomínio Solares, executou mais, acredito que uns 3 empreendimentos Bancop de obras. Então não era só este, o Solares. Perfeito. Em relação a contratos firmados pela construtora OAS com a Petrobras, mais especificamente em relação a Abreu e Lima, a refinaria Abreu e Lima e refinaria Getúlio Vargas, o senhor tem algum conhecimento em relação a esses contratos? Nenhum. O senhor tem algum conhecimento de que o ex-presidente Lula recebeu alguma vantagem devida em relação a esses contratos? Não tenho nenhum conhecimento. O senhor tem algum conhecimento de que alguma verba proveniente desses contratos tenha sido utilizada na construção do condomínio Solares ou em qualquer melhoria feita nos apartamentos desse condomínio? Não sei. No dia da... Só um instante aqui, a testemunha pediu se puder voltar a câmera para o advogado. É porque eu não necessito. Tá. É ele, isso. Perfeito. Eu não tava, desculpa, é que estava aparecendo o doutor Sérgio Moura e não estava vendo o senhor. Perfeito. Em relação o senhor respondendo a perguntas do doutor Procurador da República, o senhor fez referência a uma visita feita pelo ex-presidente Lula ao imóvel, ao apartamento 64A, correto? Correto. E depois dessa visita, houve apenas apenas a dona Marisa e de um dos seus filhos, correto? Correto. O senhor costuma visitar o condomínio Solares? Eventualmente, por alguma questão técnica. O senhor tem ideia, pelo menos, de quantas vezes o senhor visitou o condomínio Solares? Em ordem de grandeza, que seja? Tá, eu vou dizer umas 10 vezes ao longo de um período de 2 anos, talvez. E nessas 10 vezes, além desta única visita do ex-presidente Lula e das 2 visitas de dona Marisa, o senhor encontrou com eles mais alguma vez nesse condomínio Solares? Não. O senhor teve conhecimento se, além dessas visitas, houve alguma outra visita da parte deles? Que eu saiba, não. O senhor tem conhecimento se o ex-presidente Lula, dona Marisa ou qualquer dos seus familiares usaram esta unidade, o 64A, fizeram uso desse apartamento? Não, esse apartamento se manteve com as chaves de posse da empresa como até hoje está. Ninguém fez usufruto do apartamento. O senhor sabe dizer se o ex-presidente Lula, dona Marisa ou qualquer dos seus familiares tiveram chave desse apartamento? Não, eu comentei agora, não. De forma alguma, essas chaves ficaram com a empresa. Com relação à contratação da empresa Talento, o senhor sabe se o ex-presidente Lula ou dona Marisa deram qualquer tipo de orientação em relação às obras que foram contratadas com a Talento, entre a OAS Empreendimentos e a Talento? Não, a demanda foi puramente interna. Em relação a kitchens, isso também ocorreu dessa forma?
Acredito que sim, mas não posso precisar porque não participei dessa relação com a Kitchens. Em algum momento, o senhor recebeu alguma demanda do ex-presidente Lula ou de Dona Marisa em relação a qualquer aspecto relativo a essa unidade 164A? Não, de forma alguma. Sem mais perguntas. Tem perguntas? Excelência, apenas algumas perguntas aqui em São Paulo pela defesa de Fábio Ionamini. Perfeito. Boa tarde, senhor Igor. Boa tarde. O senhor disse que cuidou da assistência técnica pós-obra do edifício Solares, correto? Correto. O senhor sabe me dizer, a título de exemplo, algum dos problemas que ocorreram nesse pós-obra? Infiltrações, de modo geral. Você está falando especificamente de unidade ou de área comum? Em área comum tivemos problemas de fachada, problemas de infiltração, problemas de fissuras de piso. Em unidades de cobertura, principalmente, tivemos muita infiltração de fachada e de piscina também. Coisas corriqueiras de construção do processo construtivo. O senhor sabe se no triplex 164A também ocorreram esses problemas? Sim, ele tinha como outras coberturas, ele tinha um caso de infiltração também grande, tanto da piscina quanto das fachadas. E o senhor atendeu esses problemas da correção? Na verdade, esses problemas foram corrigidos na reforma já, porque na época a gente estava priorizando resolver os apartamentos que já tinham sido vendidos, pessoas que iriam mudar. Então, algumas solicitações foram feitas ainda na vistoria ou logo que as pessoas mudaram. E esse apartamento não tinha sido feito ainda uma recuperação de infiltração. E logo na sequência foi feito já junto com a reforma do apartamento. Entendi. Então essa correção dos problemas foi colocada para depois porque ainda não tinha um proprietário para essa unidade triplex. Relatou a primeira visita, acompanhada pelo senhor e outros integrantes da OS Empreendimentos, em janeiro de 2014, né, ao triplex, correto? Na verdade, foi no início de fevereiro de 2014, me desculpa. O senhor Fábio Ionamini estava nessa visita? Sim. Em fevereiro de 2014. O senhor Fábio chegou no mesmo carro que o ex-presidente Lula e a dona Marisa? Não, o doutor Fábio chegou no carro com o doutor Léo Pinheiro. Trabalha na OS, o senhor falou? Eu fui contratado em 2012. Tá. Então tem 4 anos. O senhor já viu esse procedimento em relação a qualquer outro imóvel da OS, de se fazer uma reforma para ver se o cliente tem interesse? Não, nunca vi. Somente nesse imóvel? Somente nesse imóvel. A construtora, qual foi a construtora contratada? A construtora Talento. O senhor que indicou? Na verdade, não foi eu que indiquei, foi eu que terminei contratando, já que o custo dela incorreu como custo de obra, né? Uhum. Mas quem indicou foi a equipe de incorporação, porque já conhecia essa empresa. Essa empresa é uma empresa que já fazia estandes de venda para incorporação e os apartamentos modelos dentro dos estandes de venda para incorporação. Então, eles já tinham uma expertise nesse tipo de reforma. Tá aí. Então, foi solicitada. Quem que, dentro da OAS, lhe passou essa orientação de fazer essa contratação, lhe passou essas informações? O meu contato sempre foi com a mesma pessoa, que é meu chefe, né, o Roberto Moreira. Qual que era o escopo dessa obra da Talento? O apartamento não tinha pavimentação, acabamento nos pisos, então foi colocado o piso na sala, nos quartos. Foi criado um quarto no pavimento térreo, que não tinha, então criado uma suíte. Na cozinha foi reposicionada a porta de lugar, mudada a posição da porta. Foi feita a instalação de um elevador privativo, e para instalar o elevador privativo teve que mudar a escada de posição, mudou a escada e criou um mezanino, uma estrutura metálica para poder apoiar a escada na posição que ficou. Isso daí foi no pavimento já intermediário. E na cobertura, no terceiro pavimento, foi feita uma ampliação do deck para a piscina e criada uma cobertura com a instalação de uma churrasqueira.
Basicamente isso, além de pintura, enfim. O senhor sabe quanto que custou essa obra? O contrato principal e os aditivos montam em torno de R$770 mil. E o período de realização dela? A obra ela começou entre abril e maio de 2014 e concluiu por volta de outubro desse mesmo ano. Eu vou interromper um minutinho. O senhor pode repetir o preço que eu não entendi aqui? Em torno de R$770 mil. Desculpa, pode continuar. O projeto, foi a sua equipe que fez o projeto, quer dizer, a arquitetura, ou veio pronto de outra pessoa na empresa? Não, a minha área, só para lembrar, era basicamente técnica, né, de acompanhamento das obras. Então eu recebi já o projeto pronto, vindo pelo Roberto, para executar com o escopo já previamente definido, com basicamente essas coisas que eu comentei do que foi feito. Ok. Durante a execução dessa obra, houve outras visitas pelo ex-presidente Lula, sua esposa, Dona Marisa Letícia? Do ex-presidente não, teve da ex-primeira-dama em agosto, no final do mês de agosto, teve uma outra visita. Já a obra estava na fase já quase de término e teve uma outra visita. Aconteceu muito parecida com a primeira, ou seja, fui solicitado que estivesse presente na unidade, e me direcionei para lá, e lá chegou, as pessoas que estavam não eram as mesmas exatamente, mas no caso do ex-presidente foi só a ex-primeira-dama com um filho que era Fábio, ela chamava ele de Fábio. E da OAS as mesmas pessoas, não? Da OAS estava presente o Dr. Léo Pinheiro, né, acompanhando. Estava presente também o diretor Roberto, meu chefe, o Dr. Paulo Gordilho, que era diretor técnico na época da empresa. Eu estive presente também, a Marilza, que era minha engenheira de assistência técnica, estava presente. E também se fez presente o pessoal da Talento. Tá, em que condições que estava o apartamento nessa visita? Já estava quase pronto ou não? A parte civil do apartamento já estava bem adiantada, né? Já tinha piso, o quarto do pavimento térreo já estava executado, a cozinha também já tinha sido feita a alteração do acesso, o elevador estava na montagem, estava no início ainda do elevador, mas já tinha a estrutura do elevador lá no local, e em cima no pavimento da piscina já tinha sido feita a ampliação do deck, mas ainda não tinha sido feita a instalação da cobertura. Mais ou menos, porque final de agosto, questão de 1 mês e meio, 2 meses depois que concluiu a parte civil. Nessa visita, o senhor estava presente, a dona Marisa Letícia, o senhor Fábio disseram alguma coisa sobre o estado do imóvel? Não, na verdade não teve assim, um comentário específico do estado. A gente, era muita gente nessa ocasião, né, que estava no apartamento. O Dr. Léo Pinheiro conduziu mais ou menos a coordenação da visita. E aí atrás, junto com ele, ia a dona Marisa e o filho, enfim, mas não teve assim um discurso sobre o apartamento, sobre o que estava sendo feito. Era mais uma verificação, enfim. O senhor viu se houve uma aprovação, gostaram do apartamento, alguma coisa assim? Não foi dito. Até eu comentei no depoimento anterior meu, não presenciei nenhuma situação dela comentar se ficou bom, se não ficou bom, se está certo, está errado. Não tinha aparentemente nenhuma constatação de que estava ok. Esse tipo de visita, na presença do presidente Léo Pinheiro, do Roberto Moreira, do Fábio Ionamini, é algo comum que costuma acontecer ou foi só dessa vez? Não, nunca aconteceu. Acredito que pela figura de quem estava acompanhando, né, uma pessoa ilustre, talvez por isso tenha tido tanta repercussão na empresa. Senhor Igor, nessa visita, a justificativa para essa visita foi a mesma da visita anterior? Ou nessa visita a justificativa era diferente, era para uma aprovação da reforma, alguma coisa assim? Não, eu acho não teve nenhuma mudança no que foi dito. Na verdade, a ideia da visita, eu acho que era apresentar, né? Eu acho que eles tinham conhecido o apartamento em uma condição e se apresentar o apartamento agora num outro formato.
É bem verdade que o apartamento não estava pronto, estava ainda em obra, mas não sei por que se propôs apresentar naquela ocasião, mas já dava para ter uma boa ideia de como o apartamento iria ficar. Nesse momento, o senhor tem conhecimento depois de contratação da empresa Kitchens para elaboração de armários e instalação? Sim. Sim, na verdade, no finalzinho ali da obra foi feita uma solicitação de alguma alteração de pontos hidráulicos na cozinha, que seria feita a montagem dos armários da cozinha. Então a gente na obra teve acesso a ter essa informação na cozinha, ponto, mais nada. Posteriormente, um tempo depois, já da obra paralisada, em função de tudo que já foi divulgado em mídia, aí foi parado 100%. Teve uma infiltração grande nesse apartamento, que inclusive vazou água no prédio e tal, por conta disso, e eu tive que ir lá para verificar. E nessa verificação eu constatei que tinham móveis nos quartos, enfim, em outros ambientes também. Deixa eu pedir para o senhor detalhar um pouco mais. Nessa visita que o senhor disse que foi feita em agosto, não haviam móveis da Kitchens e não... O senhor sabe dizer se não tinham sido contratados ainda ou já tinham? Não, eu acredito que sim, porque nessa ocasião já sabia sobre a questão das alterações dos pontos de cozinha. Então já teria que fazer algumas mudanças nos pontos da cozinha por conta da contratação. Agora, em outros ambientes eu não sabia se... Não tinha sido feito nada ainda. Nessa época ainda era obra civil. Quem que passou essa orientação da alteração dos pontos da cozinha? Essa alteração veio da área de incorporação da empresa, né? O próprio Roberto, que fazia o acúmulo das duas funções, da área de engenharia e a área de incorporação, foi que solicitou que a equipe receberia um projeto, um croquis da Kitchens, com a solicitação de pontos. Esse projeto eu não me recordo como foi passado, enfim, não foi nem por minha mão, na verdade, já foi direto para a equipe, talvez para a Marilza, que encaminhou para Talento fazer a alteração. Em algum outro imóvel o senhor viu isso de a OAS entregar com armários, fazer esse tipo de alteração? Não, essa situação de armário ela só acontecia em apartamentos modelos, e geralmente. Então, nessa ação penal 504-652-94, depoimento do senhor Igor Ramos Pontes. Senhor Igor, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor Igor, apenas por força de lei, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo, certo? Certo. Dito isso, senhor Igor, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público, que vai formular algumas perguntas ao senhor. Bom dia, senhor Igor. Bom dia. O senhor trabalha na empresa OAS? Trabalho na OAS Empreendimentos. Qual que é a sua função lá? Eu sou gerente regional de contratos. Há quanto tempo que o senhor tem essa função? Eu tenho desde julho de 2013. E o senhor é engenheiro ou não? Sou engenheiro civil. Ok. Essa função, o senhor pode explicar qual que é o que exatamente que o senhor faz? Sim, claro. Essa função é uma função técnica, que é referente ao acompanhamento das construções dos empreendimentos imobiliários da OAS Empreendimentos. Então, acompanhamento de planejamento, acompanhamento físico da obra, em toda a parte técnica. E aliado à construção dos empreendimentos, tem também a parte de assistência técnica aos empreendimentos já concluídos. Ou seja, os clientes que de repente têm algum tipo de problema na unidade acionam a empresa e o setor de assistência técnica é direcionado para resolver essas patologias. Então são basicamente essas duas áreas. Vendas o senhor não participa? Não participo de vendas. O senhor conhece, trabalhou nessa obra do condomínio Solares, anteriormente residencial Mar Cantábrico, no Guarujá? Não trabalhei na construção do prédio. Eu fui contratado pela empresa em Salvador, então eu atuava numa função parecida em Salvador até por um ano e pouco, né? Eu fui contratado na empresa em 2012, em abril, e fiquei em Salvador até junho. Em julho eu vim para cá, para São Paulo,
nessa ocasião o empreendimento Solares já tinha sido concluído, a obra já estava feita. Então, a minha relação com esse condomínio é puramente de assistência técnica, com a equipe de assistência técnica. Tá. Mas o senhor teve alguma participação relacionada ao triplex 164A do condomínio Solares? Sim, tive sim. Pode explicar? Pode detalhar o que foi que o senhor fez lá? Claro. Posso sim. Na verdade, o que foi solicitado para mim, enquanto técnico, né, da assistência técnica na empresa, foi no primeiro momento, em final de janeiro de 2014. Eu ainda não morava em São Paulo, estava no processo ainda de morar em Salvador e vir para São Paulo, passava a semana, e aos finais de semana eu ia para Salvador. Então, em determinada situação, me foi solicitado que permanecesse em São Paulo para dar uma melhorada no apartamento, porque teria uma visita na unidade. Então, daí começou essa relação minha com o triplex 64 do edifício Solares. Então, nesse final de semana eu fiquei com a equipe de assistência técnica para fazer algumas melhorias na unidade, retoques de pintura, limpeza, porque dentro em breve teria uma visita que aconteceria naquela unidade, coordenada pelo presidente do grupo da OAS. Então começou daí. A partir daí, não sei se você quer que eu entre em todas as sequências ou você quer direcionar as perguntas. Eu vou pedir para o senhor detalhar melhor essa primeira parte. Quem que pediu para o senhor fazer essas melhorias? Quem pediu foi o meu diretor, na época, que ainda é o mesmo, o Roberto Moreira. Foi ele que solicitou que eu permanecesse para dar uma melhorada no apartamento. E o que foi feito no apartamento exatamente assim, um pouco mais de detalhe? O apartamento estava fechado, né, há muito tempo, desde concluída a obra, então estava muito sujo, beira de praia, maresia, enfim, e também retoques de pintura foram necessários serem feitos. Então, basicamente, foi limpeza e pintura na unidade. O senhor sabe quem que faria essa visita que foi dito? Sim, foi dito para mim que a visita seria feita pelo presidente, coordenada e visita do presidente do grupo, e que muito provavelmente iria o ex-presidente Lula também com ele nessa visita. O senhor participou dessa visita ou não? Participei, foi solicitado que eu estivesse presente. Senhor, que dia que foi isso aí, o senhor se lembra? Olha, a visita foi, eu não vou saber o dia exato, mas foi, vamos lá, uma terça-feira, logo no início de fevereiro, porque foi quando eu estava próximo a mudar para São Paulo já na época. Então a gente ficou lá, a equipe fazendo essa limpeza no final de semana. Então acho que na terça-feira, na sequência, já teve essa visita pela manhã. Quem que estava presente nessa visita, senhor Igor? Por parte da OS Empreendimentos, estava eu, tinha um técnico nosso de manutenção, que também esteve no prédio, mas não estava na visita na unidade. Estava também o diretor da empresa, o Roberto Moreira. Na sequência, chegaram o Dr. Fábio, que era presidente do Grupo OS Empreendimentos na época, e também com ele o Dr. Léo Pinheiro, que era o presidente do grupo. Isso representando, digamos, pessoas da OS Empreendimentos. Posteriormente chegou o ex-presidente Lula, acompanhado da esposa, Dona Marisa. O senhor ficou presente o tempo inteiro, ouviu a conversa, participou da conversa? Não, eu estive presente no apartamento com o objetivo de responder qualquer questão técnica, caso fosse feito algum questionamento de ordem construtiva, alguma coisa do tipo. Mas não estava próximo, então não cheguei a acompanhar a conversa. Foi feito algum questionamento? Não foi. Na verdade, eles olharam o apartamento, se detiveram um bom tempo na varanda, vendo a vista, mas tecnicamente não tiveram questionamentos. Nesse momento o senhor participou, ouviu se foi discutido alguma coisa relacionada a obras no imóvel, como por exemplo, escada, elevador, privativo, alguma coisa nesse sentido, nesse momento? Não, nessa ocasião não teve nenhuma discussão de obra. Foi basicamente, pelo que dava para perceber, uma apresentação do imóvel. Estava se apresentando, mostrando, enfim, mas não se falou de obra. Nesse momento, senhor Igor, o apartamento era destinado ao ex-presidente Lula ou ele estava fazendo uma visita para ver se ele queria? O senhor sabe dizer? O que foi dito foi que ele estava fazendo uma visita para ver se ele iria ficar com a unidade. Era um potencial comprador, né? O termo que
usado. E aí, posteriormente a essa visita, o que ocorreu? O senhor teve mais atribuições relativas a essa mesma unidade? Posteriormente à visita, não sei ele precisar quanto tempo, mas um tempo depois, assim, um mês talvez, foi solicitado foi comentado, na verdade, que seria feita uma reforma nesse apartamento. E para isso seria contratada uma empresa, já que como o prédio estava pronto, não era uma execução de obra, né, da equipe técnica de engenharia, seria contratada uma empresa pela incorporação para executar essa reforma, e me foi solicitado, já que eu tenho uma equipe de assistência técnica que tem uma agenda semanal nesse empreendimento, né, geralmente às quartas-feiras tem sempre um técnico acompanhando lá as solicitações do condomínio, que essa equipe minha fizesse o acompanhamento, ou seja, visitasse esse apartamento enquanto estivesse em obra ao longo do tempo. Então me foi solicitado que contratasse, né, uma empresa para executar, e assim começou essa relação com o apartamento do ponto de vista de obra. Qual foi a justificativa para essa reforma? A justificativa foi que o apartamento seria feito uma melhoria com o objetivo de facilitar o interesse pela unidade, porque a unidade era muito simples, era uma unidade básica, enfim, e o objetivo era melhorar o apartamento para ver se de repente o ex-presidente se interessava em ficar. O senhor pode só detalhar um pouco mais isso aí? Foi dito que era para ver se o ex-presidente se interessava em ficar? Para melhorar a unidade, já que a unidade era uma unidade muito simples, com o objetivo de facilitar, digamos assim, o interesse dele pela unidade, de ver se de repente facilitava, enfim, querer ficar com o apartamento. O senhor tem quanto tempo? E quem conduziu essa primeira visita ao apartamento? Quem liderou a visita? Quem conversava com o ex-presidente Lula e a dona Marisa mais diretamente durante a visita? Doutor Léo. O senhor viu o senhor Fábio conversando diretamente com o ex-presidente Lula e a dona Marisa? Não, só o doutor Léo que eu via falando, mas o doutor Fábio não me recordo de fato se teve alguma interlocução. O senhor viu se o senhor Fábio teve alguma relação de mais intimidade ou proximidade com os dois? Não tinha. Depois que a visita acabou, essa primeira visita, o senhor Fábio ou o senhor Léo foram embora no mesmo carro que Lula e Marisa? Olha, não me recordo. No carro do ex-presidente, eu não me recordo dos detalhes agora, mas acho que não. Depois dessa primeira visita, a reforma que foi passada para o senhor foi pedida pelo ex-presidente Lula? Que não. Seja do seu conhecimento? Não, foi solicitado para mim pelo diretor da Regional São Paulo, o Roberto. O senhor Roberto. E a quem o senhor se reportava sobre essa reforma? A ele, a Roberto. Também o senhor Roberto. Só a ele. O senhor Fábio e Ana Mina estava presente na segunda visita que o senhor relatou aqui em agosto de 2014? Não estava. O senhor estava na segunda Estava. visita, né? E quem acompanhou e se reuniu a dona Marisa e o filho Fábio nessa segunda visita? Mais uma vez foi o doutor Léo. Lhe foi dito ou o senhor ouviu em qualquer momento que esse apartamento seria destinado ao ex-presidente Lula em troca de favorecimentos recebidos pela OAS em contratos com a Petrobras? Não, nunca ouvi. Essas melhorias e reformas feitas no apartamento, elas poderiam ser usadas, usufruídas por qualquer outro comprador que viesse a adquirir essa unidade? Piso, que o senhor relatou, deck na piscina, cobertura. Não, sim, eram elementos que iriam ficar para o apartamento independente do proprietário. Eram instalações fixas e não seriam removidas. Então, quem ficar com a unidade, acredito que alguém vai ficar com essa unidade em algum momento, vai usufruir disso. O colega defensor perguntou sobre o procedimento de venda normal dos apartamentos da OAS. O senhor disse que não tem conhecimento, que não é da área de vendas, correto? Correto. Mas me diga se o senhor tem conhecimento sobre isso. No trâmite normal das obras que o senhor acompanha, até o momento final de vistoria da unidade, assinatura do boletim de vistoria da unidade,
O apartamento fica em nome de quem até esse momento? Fica em nome da construtora. No procedimento normal de qualquer unidade do auto que o senhor acompanha é assim, no nome da OAS. Na verdade, é uma verdade que a gente não tem acesso a de quem é, de quem não é o apartamento, né? A área técnica recebe uma demanda de construir um prédio, a gente não sabe quem são os proprietários de cada apartamento daquele. Nosso objetivo é executar a obra como um todo. Ao final, quando a obra está pronta, é que a área de relacionamento ao cliente disponibiliza a relação dos clientes para que a gente faça o contato para agendar as vistorias. Os apartamentos que tiverem já tenham sido comercializados, a gente já tem a relação direta com esse cliente. Os apartamentos em estoque, que são os apartamentos não vendidos, ficam em nome da OAS Empreendimentos. Isso aí é um processo de qualquer construtor. Entendi. Mas de qualquer forma, a entrega do apartamento é feita depois dessa vistoria e assinatura do boletim de vistoria. A etapa é a seguinte: o cliente vistoria a unidade. Se a unidade estiver conforme a expectativa, enfim, tudo ok, esse boletim é encaminhado para o escritório da empresa, junto com a área comercial, para que o cliente lá faça a regularização da parte financeira. Então ele vai pagar, quitar, se for financiar, e aí o processo de continuidade da transferência é executado. Então, essa parte de obra é uma etapa do processo que é encaminhado para ser finalizado com a área comercial. Entendi. E o senhor mencionou unidades em estoque. O senhor sabe se esse triplex 164A estava em estoque? A informação que a gente tinha que o apartamento estava na relação em nome da OAS, então é uma unidade em estoque. Em nome da OAS. Perfeito, muito obrigada. Uma pergunta aqui, Excelência, pela defesa de Paulo Camoto. Bom dia, senhor Igor. Bom dia. O senhor disse que houve uma oportunidade na qual foi intimado na condição de testemunha pelo Ministério Público e quando chegou lá isso se alterou. O senhor estava acompanhado de advogado nessa ocasião? Estava. Tá ok. Obrigado, sem mais. Outros defensores de São Paulo tem perguntas? Mais um, Excelência. Pela defesa de Roberto Moreira Ferreira, Excelência. Certo. Senhor Igor, bom dia. Bom dia. O senhor começou a trabalhar aqui na OAS Empreendimentos em São Paulo em 2013, foi isso aproximadamente? Isso. Nessa época, o senhor assumiu qual cargo? Gerente regional de contratos. Gerente. Tá. Acima do senhor, o senhor se reportava a quem nessa época? Ao diretor da Regional São Paulo. Na época era o Dr. Telmo. Então, 2013, diretor na época era o senhor Telmo. Perfeito. Telmo Tonoli, é isso? Exato. Era para ele, o senhor se reportava? Isso. Tá. E aí depois, no início de 2014, houve uma alteração nesse cenário? Isso. O Dr. Telmo assumiu a diretoria da Regional do Rio de Janeiro e o Roberto, que era até então o gerente de incorporação de São Paulo, assumiu a função do diretor de negócios de São Paulo. Tá. E o Roberto, como diretor de incorporação, ele era subordinado a quem? Ele se reportava a quem? Ao presidente da OAS Empreendimentos, Dr. Fábio Namini. Tá. O senhor usou a expressão que Fábio Namini era líder do Roberto, é isso? Exato. Tá. Era com Fábio Namini que o Roberto deliberava, aprovava orçamentos, esse tipo de assuntos? Era o líder dele. E o senhor disse também que que a estrutura da OAS era uma relação essencialmente verticalizada, é isso? Perfeito. Então havia um respeito forte à hierarquia da empresa, aos graus hierárquicos da empresa, os níveis hierárquicos da empresa. Sim. Tá. O senhor tinha relação com o Dr. Léo Pinheiro, o senhor Léo Pinheiro? De forma alguma. O senhor sabe se Roberto Moreira Ferreira tinha relação com o senhor Léo Pinheiro? Acredito que não. O senhor já viu ele conversando com o Léo Pinheiro, deliberando com o Léo Pinheiro sobre algum assunto? Não. Nessa primeira visita ao edifício Solares, lá em fevereiro de 2014, o senhor foi com quem a essa visita? Assim, propriamente de transporte, o senhor foi com quem? Eu fui com o Roberto. Foi com o Roberto. Tinha alguém mais no carro ou não? Não, só nós dois. Então, o senhor e o senhor Roberto se dirigem ao Guarujá. Perfeito. E lá, o senhor e o senhor Roberto aguardaram a chegada dos demais, era isso? Perfeito. Tá. Qual foi o papel, então, do senhor lá? Questões técnicas, foi isso? Esse também foi o papel do senhor Roberto, pelo que o senhor se lembra? Sim. Tá. Então, quer dizer, Roberto Moreira Ferreira não chegou
no mesmo carro, não chegou no mesmo momento que Léo Pinheiro, Fábio Anamini e quem mais da Oeste estava naquele momento? Acho que só Léo Pinheiro e Fábio Anamini. Não chegou no mesmo momento. Não. Tá. E tampouco chegou no mesmo momento que o senhor Luiz Inácio Lula Silva e a senhora Marisa. É isso? Isso, perfeito. Tá. Quando ouvido no Ministério Público Federal, o senhor já ratificou aqui esse depoimento, né? O senhor usou a expressão seguinte, que chegaram no apartamento, o doutor Léo foi apresentar o apartamento, Fábio teria acompanhado e eu, ou seja, o senhor, fiquei com o Roberto de escanteio. É isso mesmo? A gente estava à disposição para qualquer eventual questionamento técnico, então a gente estava um pouco recuado em relação. Mas numa postura apartada, uma postura separada, é isso? Vocês não participaram ali da reunião, do que era dito, do que era tratado? Não. Tá. Segunda, excelência. Mais alguma, doutor? Segundinha, excelência. Sem mais